boas-vindas a todos aqui, né? Estamos tendo a oportunidade aqui de trabalhar com o tema de ecossistemas em saúde. E hoje em dia a gente sabe, né, que com uma série de tecnologias, com todo esse desenvolvimento e com as mudanças significativas, desafios específicos da área de saúde, inovar sozinho se torna cada vez mais complicado. Aliás, acho que não existe inovação de maneira isolada. E nesse ponto, os ecossistemas em saúde eles exercem um papel fundamental, conectando empresas, startups, universidades, né, academia, o próprio governo, né, e a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco sobre esse tema. Eu vou dar um tempinho aqui para que cada um possa se apresentar e trazer um pouquinho do que faz, do background também de cada um, por gentileza. Maravilha, vou iniciar então. Oi gente, obrigada por estarem aqui. Prazer, eu sou a Stephanie. Eu trabalho na Novartis, estou lá há cerca de 4 anos. Eu liderava a área de inovação aberta até o início desse ano, fiz uma mudança para a área de acesso, mas hoje eu vou focar aqui falando um pouquinho de ecossistema também, como já foi introduzido, e também sobre o trabalho que a Novartis tem feito nos últimos anos com relação à inovação, que é o qual eu pude participar e liderar muitos dos projetos. Então, prazer estar com vocês, espero que seja proveitoso e que a gente troque contatos depois. Massa. Prazer, eu sou o Fernando, estou aqui, né? Obrigado aí pela oportunidade, a organização. Eu estou aqui representando o Porto Digital, né, que é um ecossistema consolidado aí lá em Recife, né, são quase 25 anos de vida, né, então você tem o Porto Digital, nasceu em Recife, mas ele já transbordou a área de atuação dele, hoje ele está em outros lugares, está em Caruaru, que é no próprio estado, mas a gente está em Goiânia, está em Aracaju, está em Brasília, São Paulo, em Aveiro, né, então a gente tem... É um ecossistema de ecossistemas. Nasceu muito voltado para a parte de tecnologia em si, tecnologia de informação e comunicação, mas hoje tem uma atuação transversal. Eu sou engenheiro de formação, também sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, na área de engenharia biomédica, e a gente está estruturando um centro de conexão voltado de tecnologia para a saúde, chamado Conexão Saúde. Então, para nós faz todo sentido estar aqui dentro desse painel e espero aí trocar, gerar novas conexões e a gente gerar mais impacto em rede juntos. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Nathalie, eu sou gerente aqui da área de articulações corporativas do Parque Tecnológico da UFRJ. Nós somos um ambiente de inovação, né, dessa universidade aqui do Rio de Janeiro. Além de um parque tecnológico, a gente conta com 4 incubadoras de empresas e a área da saúde é uma área muito importante para a gente, porque um dos centros, né, da universidade é o Centro de Ciências da Saúde. Então, estou aqui para contar um pouco sobre a nossa experiência nessas conexões entre universidade, empresas e startups nesse segmento. Muito obrigada. Excelente, meu nome é Fábio Nogues, estou aqui como moderador, sou Head de Inovação e de Odontologia na Seguros Unimed e eu vou direcionar a primeira pergunta aqui para a Stephanie. Explica aí para a gente, Stephanie, o que caracteriza um ecossistema de inovação em saúde, né? E como que você vê a evolução desses ecossistemas aqui no Brasil, quais características que diferenciam eles dos modelos tradicionais aí de inovação aberta? Ótima pergunta, Fábio. Obrigada por fazê-la. Bom, acho que quando a gente fala de inovação na saúde, especificamente sobre ecossistema, a gente sabe que a gente parte do princípio que é um pouco clichê, né? Falar de colocar o usuário no centro. Mas, de fato, é o paciente no centro. E o paciente no centro significa que ele tem uma jornada que consolida diversos perfis de stakeholders. Ele vai passar numa clínica, ele vai passar com um médico, ele vai ter acesso ali aos exames dele através de algum tipo de plataforma, ele vai fazer os seus próprios exames no laboratório. Alguns deles vão ter acesso a uma operadora de saúde, né, a um plano de saúde. Então, de fato, trabalhar em parceria com este ecossistema, no que tange a jornada desse paciente, vai tornar com que a jornada dele seja mais fluida e seja muito melhor, né? No fim do dia, assim esperamos. Então, acho que o que tem mudado de mentalidade, acho que a principal mudança que teve nos últimos tempos tem mais a ver com relação à mentalidade, que é, antigamente, muito pós-pandemia, todo mundo saiu querendo inovar.
né? Nós tem que inovar, a gente está falando de saúde se tornou um pilar importante, só que todo mundo olhava para as suas próprias agendas estratégicas. A gente não tinha até então a consciência de que seria muito mais proveitoso unir esforços com outros entes do sistema de saúde para olhar para essa jornada do que fazer isso sozinho. Então a gente acabava fazendo sozinho, assim como os outros entes do sistema. Então a mentalidade de colaboração, eu vejo que ela está mudando cada vez mais e as pessoas estão criando uma cultura onde essa criação de ponte tem sido mais proveitosa do que fazer as coisas sozinhas. E eu vejo mais resultados também. A gente consegue exponencializar e até usar melhor os seus próprios recursos, muitas vezes financeiro, para fazer com que essa jornada seja integrada e muito mais fluida para o paciente, como eu comentei. Excelente. Nathalie, pensando aí na conexão entre ciência, startups e mercado, e tantas vezes, né, a academia está tão distante, né, do mercado, eu acho que tem um desafio muito grande aí. Quais estratégias práticas têm se mostrado eficazes para que a gente aproxime ciência de startups, de empresas, garantindo que boas ideias possam se tornar realmente soluções que sejam aplicáveis no mercado? Excelente pergunta. Vou começar explicando qual que é o meu lugar de fala nesse processo, né? O parque, ele tem o objetivo de conectar empresas, né, e governo com a academia. Então a gente busca entender quais são os desafios tecnológicos desses atores, para que a gente busque, né, principalmente, né, no nosso caso, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quais são as competências que podem solucionar esses desafios. Então é um trabalho diário também da gente levar as pesquisas, né, que são feitas nos nossos laboratórios para o mercado. A gente costuma brincar, né, que a universidade ela não tem problema. Ela tem até problemas, mas quem traz a demanda é o mercado. Então, a gente costuma fazer isso de algumas maneiras. Tá? A primeira, que até a gente tem um caso recente, que foi bastante noticiado, é a transferência de tecnologia. Então, a gente tem, né, um conjunto de pesquisadores ali trabalhando nas suas bancadas e a gente que conseguem, né, ir até um nível de TRL. E aí, sim, a gente precisa do mercado para que a gente possa levar esse produto para o cidadão. Posso pedir uma gentileza? Sim, por favor. Você explica o conceito de TRL para o Então, pessoal? o nível de TRL é uma forma que a gente aqui da área de inovação usa, né, esse processo para a gente medir o nível de maturidade tecnológica, né, de um determinado produto. Tá? É uma escala que foi criada pela NASA, enfim, a gente consegue dentro da universidade e nos níveis mais iniciais. Então, a gente precisa da indústria para que isso chegue para vocês, né, para o usuário final. E aí a gente consegue, né, fazer essas pesquisas e a gente precisa, né, dessa indústria para produzir. E recentemente a gente teve uma pesquisa de uma professora que há 25 anos ela estava fazendo esse processo, né, que é uma substância que reduz lesões medulares. E a Cristália foi uma empresa que se uniu com a UFRJ para que houvesse uma transferência dessa tecnologia para que eles começassem a produzir. Hoje, né, a empresa ela está num processo de certificação com a Anvisa para que ela consiga ter uma maior escala. Então, esse processo, ele tem um retorno para a universidade, porque quando a gente faz essa transferência de tecnologia, a gente vai valorar o que a universidade investiu de tempo, de HH, e a indústria ela vai retornar esse valor para a universidade e para o pesquisador. Né? Então, isso é uma forma também de a gente incentivar a pessoa, né, CPF, a fazer esse tipo de pesquisa. Uma segunda forma é o empreendedorismo. Ou seja, a gente pega aqueles alunos, principalmente de mestrado e doutorado, e tenta transformar a pesquisa dele num novo negócio. Então, a gente tem, né, esse apoio dessas 4 incubadoras de empresas e uma organização, uma startup que está com a gente, é a Reptec, que ela faz, né, soluções biotecnológicas para a indústria farmacêutica. E qual é o desafio, né? Aí pegando a sua questão. Hoje, quando a gente está falando de produtos de saúde,
a gente está falando que para uma pessoa abrir uma startup, ela precisa de um investimento inicial muito alto. Porque a gente está falando de equipamentos caros, a gente está falando de uma infraestrutura que o empreendedor individual muitas vezes ele não tem. E de que forma que a gente tem tentado minimizar esse processo? Dentro da lei da inovação, a universidade pode compartilhar os seus laboratórios mediante contrapartida financeira ou econômica. E isso é uma forma da gente permitir que esses empreendedores e essas startups no estágio inicial, que não tem grana para comprar equipamento, consiga se utilizar da infra da universidade para levar esse produto para o mercado. Então, né, essa é um desafio e essa é a forma como a gente está tentando minimizar. Um segundo que eu queria citar, e esse a gente tem que ter uma boa discussão, vou perguntar também para o Porto Digital como é que eles estão fazendo, que é a questão do investimento privado, né, principalmente assim, venture capital, etc., em empresas de base tecnológica, porque um produto, gente, eu falei de 25 anos de pesquisa, né? Como é que você traz um investidor que, que precisa de um resultado rápido para investir numa tecnologia que precisa de um grau de maturidade assim, muito grande, então, e de tempo, e tem muita incerteza. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta hoje. Essas empresas elas utilizam muito de recursos não reembolsáveis. Então, aqui no Rio, a gente está falando, né, muito da FAPERJ, né, que é a estadual, a FINEP, federal também, que são recursos que essas empresas conseguem, de alguma forma, acessar e fazer essa ponte. Então, vou deixar esses dois desafios aqui, depois eu quero escutar o Porto Digital. Legal, Nathalie. Você trouxe muito essa questão de como que apropriar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em nota fiscal, que é o grande desafio, né? E agora eu queria aproveitar um pouco do background aqui do Fernando, né? Fernando, engenheiro formado no ITA, que fez doutorado em medicina, então é um background bem interessante, tá? E é por isso que eu vou te direcionar essa pergunta. A gente sabe de tantas tecnologias novas que estão chegando. A Amy Webb fala do super ciclo tecnológico, onde a gente vai ter a convergência, né, entre IA, entre dispositivos, né, os wearables, tudo mais, o IoT, né, e a biotecnologia, e que isso deve alavancar o conhecimento para outros níveis, né? Quais são, na sua visão aí, as principais tecnologias, as tendências que você entende que vão revolucionar o ecossistema de saúde aqui no Brasil? Cara, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que o ecossistema de saúde da gente, ele é muito complexo, né? A gente tem muitos problemas, né? Assim, muitos desafios para atacar, né? A gente costuma se comparar com outros países, mas a gente às vezes deveria se comparar com continentes, né? Pela nossa dimensão, pelo nosso tamanho, né? Então a gente tem, quando a gente pensa do ponto de vista de saúde pública, a gente tem um grande desafio aí de aumentar o acesso, de escalar a resolutividade, né? E de priorizar toda a questão dos pacientes nessa rede, seja no SUS, como também na saúde suplementar, né? A gente vê o grande desafio que a gente vê aí, altas taxas de sinistralidade, uma série de problemas para serem resolvidos, né? Modelo de negócio da saúde, você vê muito FIFO-CEPS, né? Então a gente viu, por exemplo, o impacto que a IA está gerando, depois que a gente vê a IA generativa chegando aí, para trazer esse grande, vamos dizer, primeiro caiu a barreira da usabilidade, né? Então hoje ficou muito mais fácil acessar e consumir a IA no dia a dia. Então todo mundo não precisa mais ser letrado, por exemplo, em linguagem de programação para programar, então você começa a ver todo mundo gerando valor a partir de dados do que vai estar ali. Do ponto de vista de tecnologias digitais, a gente tem, vamos dizer, a IA chegando junto, a gente começa a ver a popularização dos vestíveis, né? Os dispositivos vestíveis coletando dados, você começa a ver esses dados em massa, você consegue monitorar e consegue ter base para começar a ter uma medicina mais personalizada, né? Então você começa a juntar tudo isso. Eu acho que do ponto de vista de quando a gente pensa de tratamento, né? Você tem toda a parte de
de avanço na parte de diagnóstico por imagem, os diagnósticos vindo aí, a gente começa cada vez mais a detectar precocemente condições e tentar fazer rastreio e manejo de doenças. Tem toda a parte, acho que, agora a grande fronteira que eu acho que vem por aí é toda essa questão biotecnológica, que a gente vem aí de cada vez mais usar essas ferramentas para tentar reduzir, vamos dizer assim, seja aquele horizonte de busca e o custo de busca de novas soluções ali dentro. Você começa a ver o impacto que essas ferramentas de IA começam aplicadas, por exemplo, ao ciclo de desenvolvimento de fármacos e de moléculas. Você consegue simular, vamos dizer assim, criar ali ambientes para já dizer o que não vai funcionar. E a gente tem visto redução aí, eu acho, não lembro, o Bruno Pina está aqui na audiência, até falou ontem, acho que reduzindo a 10% o custo, né, para você buscar moléculas ali de possíveis, vamos dizer assim, candidatos que podem ter sucesso. Você descarta 90% que não pode num ciclo e você acelera esse ciclo de desenvolvimento, reduz o custo e você faz com que você comece a enxergar novos tratamentos, né? Então você vê aí, por exemplo, a gente está vendo o grande avanço que drogas como a semaglutida, titradepida estão vindo aí para transformar, por exemplo, o tratamento da obesidade, diabetes. Então você começa a gerar impactos. Espero que a gente consiga manter aí esses bons resultados para que isso comece a gerar impacto em massa. Então eu acho que quando a gente junta essas tecnologias digitais com esses processos farmacológicos, até mesmo biotecnológicos, a gente entra numa barreira que aí a gente vai ver mais, como o Bruno falou ontem muito bem, esse mercado da longevidade vai ser cada vez uma realidade maior, né? A gente já vive várias questões. Durante muito tempo se falou sobre longevidade, sobre perspectiva de doença, mas se a gente falar sobre bem-estar, qualidade de vida, as pessoas vivendo mais, eu acho que a gente tem aí um potencial de gerenciar tudo isso, né? E acho que um grande desafio, apesar da tecnologia, é como é que a gente consegue criar, acho que incentivos coletivos para que a gente consiga ter todos os atores na mesa trabalhando juntos. Eu acho que hoje o modelo está muito voltado para incentivos individuais e a gente começa a ver o sistema indo para um colapso porque a situação não parece ser sustentável do jeito que está. Então, como é que a gente vai trazer tecnologia para habilitar novos comportamentos desses atores do ecossistema de saúde, visando a gente conseguir atingir objetivos comuns que sejam ganha-ganha para todos. Excelente você tocar nesse ponto aí, né, Fernando, que toca justamente nessa questão da simetria dos interesses e até de conhecimento entre os diversos atores do ecossistema, né? E aí a gente tem um grande desafio aqui de trabalhar a colaboração e a confiança nesse meio, onde você tem essa simetria muito grande. Então, pensando nesse insight que você trouxe, vou direcionar aqui uma pergunta para a Stephanie. Na sua experiência aí, Stephanie, quais têm sido os principais desafios culturais e organizacionais que vocês enfrentam, né, para tracionar o ecossistema, aí com papel de grande corporação, sim, mas logicamente olhando todos os atores da cadeia? Maravilha, eu acho que realmente foi bom esse ponto que você trouxe, porque acho que a confiança é o elemento chave para a gente conseguir construir cases de sucesso e, de fato, resolver dores e desafios do ecossistema, especialmente de saúde. Eu acho que a confiança a gente só consegue construir de fato e ter uma mudança cultural a partir de uma agenda compartilhada. Que se a gente continuar olhando para os desafios somente internos, sem entender de fato que o paciente no centro ele perpetua outros stakeholders que têm as suas próprias agendas individuais também, a gente não vai obter o melhor sucesso de tudo. E para a gente conseguir de fato começar a construir essa relação, a gente tem que ter resultado. Se a gente começa a ter resultado, tem um objetivo em comum e começa a ter resultado prático, ter ROI, mostrar ali de fato que o objetivo está sendo cumprido, eu acho que a construção da confiança ela vai sendo muito mais sustentada no longo prazo. Né? Porque, legal, é como qualquer relação. A gente vai se conhecer, eu não vou confiar em você logo de cara. É aos poucos e assim, tá bom, o objetivo que a gente tem em comum, como que a gente vai chegar nele?
O que a gente precisa medir para a gente falar, tá, é dessa forma que a gente vai fazer. Então, eu acho que ter isso de uma forma mais estruturada, compartilhada e com objetivos claros, eu acho que essa construção de confiança ela vai melhorando. E uma outra possibilidade que eu vejo também da ampliação do ecossistema, que foi o que você falou, a gente, como indústria farmacêutica global, o nosso ecossistema não é necessariamente local. Ter especialistas de hubs de inovação, consultoria, academia é importante também. Entender que cada um nessa jornada, nesse projeto, por exemplo, que for construir, tem a sua especialidade. Eu não estou competindo com o pessoal da Porto com relação a qual que é a melhor metodologia que a gente vai usar. Claro que ele vai saber melhor do que a gente. Ele é especialista nesse tema, por exemplo. Então também é ter a confiança de que a gente está trazendo para a mesa as pessoas certas e que cada um vai aportar o seu know-how da melhor maneira. E juntos a gente vai chegar naquele mesmo lugar. E da mesma forma aqui, como eu estava falando, eu consigo trazer também pessoas de outras Novartis do mundo para colaborar. Então, o nosso ecossistema também passa a ser global. Não só as pessoas, mas também outras tecnologias. Né? Da mesma forma que eu entendo que também o time aqui consiga trazer, porque o projeto vai ser feito muitas vezes aqui no Brasil, mas se for o caso, a gente também consegue rodar fora. Excelente. Nessa mesma perspectiva, eu queria estender a pergunta também para a Nathalie, e até com essa visão que você tem mais ampla também do próprio ecossistema, também da parte academia, né? Como equilibrar essa colaboração no ganha-ganha entre grandes corporações e startups? Como você pode, como podemos atuar de certa maneira para assegurar melhor a convergência de interesses, como foi colocado aqui pela Stephanie? Perfeito. Essa é uma discussão que a gente já tem, né, há bastante tempo e que ela ainda não é trivial, né? Porque quando a gente está falando de fazer essas conexões entre as grandes empresas, a própria universidade, a startup, é entender que são atores com momentos diferentes, né? A academia, querendo ou não, ela tem o seu tempo, ela tem a sua burocracia, que não é algo simplesmente, né, negativo. As grandes corporações têm o seu compliance, a startup precisa entregar resultado, né, o mais rápido possível. Então é meio que a gente tentar fazer esse jogo, ele se encaixar e ele trazer resultado para todos. No parque, né, da UFRJ, eu queria destacar um pouco esse ponto e trazer para a discussão. A gente tem uma empresa na área da saúde chamada Prompt Life e eles desenvolvem protocolos eletrônicos, então tem muito essa pegada da digitalização e eles participaram, né, de um programa de inovação aberta com uma grande corporação que não é do setor da saúde, né, a Petrobras, mas que ela queria, né, um dos desafios que ela traz é olhar para a saúde do colaborador dela. Eu acho que o legal nessa relação que eles construíram é a forma de contratação que essa grande empresa ela se colocou para se relacionar com essa startup. Então, eles fizeram esse processo dentro do marco legal das startups. Foi o primeiro case brasileiro nesse sentido. E o que é legal, né? A Petrobras ela se colocou numa posição de construir junto com a startup a solução e sair daquele modelo tradicional de uma licitação que você tem que escrever tudo o que acontece, o que você quer de antemão, né? Mas inovação é muito teste, é muito resultado, é a gente voltar, né? Então, ela usa esse modelo para deixar uma contratação mais aberta e junto com a empresa eles construírem esse processo juntos, né? Até o quanto a legislação permitia. E depois ela entra numa contratação tradicional dessa grande empresa, né, a lei das estatais. Então, eu acho que essa postura também das grandes organizações, de olhar para a startup, né, de olhar para a universidade e entender que são parceiros e não apenas fornecedores tradicionais, é algo que a gente precisa fomentar ainda mais para que esse relacionamento ele dê certo. Porque, querendo ou não, tanto a universidade quanto as startups, eles estão dependentes, né, desses desafios que essas grandes corporações trazem.
Uma outra coisa que eu queria destacar e que eu acho que é muito legal é a gente também aproveitar as habilidades, né, as equipes dessas pequenas empresas para elas ajustarem as suas soluções para novos mercados. Tradicionalmente, o parque da UFRJ ele nasce muito voltado para o óleo e gás, né? É uma vocação do Rio de Janeiro, é o início da nossa história, mas a gente tem casos de empresas que começaram no óleo e gás e elas começaram a construir soluções a partir de oportunidades da área da saúde. Então, durante a pandemia, a gente teve uma empresa que eles faziam escaneamento de rochas e aí eles pivotam essa tecnologia para fazer escaneamento de imagens de pulmão e tem uma oportunidade de testar isso dentro da Fiocruz, que também é uma organização parceira do Parque Tecnológico, né? Eles têm um centro de pesquisa lá dentro. Então, esse intercâmbio do teste, né, também é algo que eu queria destacar aqui, é muito importante. A gente está com um programa, é a nossa primeira edição desse programa, que é um Living Lab, onde a gente abre o espaço da nossa comunidade para que novas tecnologias elas sejam testadas com os nossos usuários. Então, para finalizar, né, uma dessas startups está expondo aqui na feira. Ela tem uma tecnologia que escaneia, né, que você tira uma foto ou você usa uma cinta que mede, né, alguns dos seus parâmetros aqui e indica se você está, né, com algum risco de saúde ou não. Então, isso é um tipo de tecnologia que a gente está testando com mais de 2.000 pessoas que hoje circulam dentro do Parque Tecnológico. Então, para dizer assim, não é fácil, mas a gente vai tentando encaixar desafio, né, oferta e demanda de conhecimento, buscando recurso e permitindo, né, esse tipo de teste também no nosso espaço. Nesse contexto que a Nathalie comentou, Fernando, eu tive a oportunidade de conhecer, a gente estava falando lá antes de começar o painel, o Porto Digital o ano passado, e eu fiquei realmente impressionado como o ecossistema ele é integrado em termos, inclusive, de formação de recursos, né? O quanto que vocês estão integrados com as empresas, avaliando quais são os recursos necessários da empresa e atuando nesse processo de capacitação. Então, também tem um escopo forte aí de responsabilidade social, onde vocês atuam na transformação da sociedade local. Eu queria que você comentasse nesse contexto, né? Porque tudo aquilo que a Nathalie comentou, ele demanda recursos muito bem qualificados. E a gente sabe que esse é um dos pontos que podem servir o grande fator limitador, né, do ecossistema de saúde aqui no Brasil. Como vocês têm atuado no Porto Digital para realmente renovar e formar recursos humanos adequados para fazer frente a essa transformação da área de saúde? Perfeito. Quando a gente vai para a concepção até da palavra ecossistema, né, a gente pensa no ambiente, na biologia, né, da questão, você tem um equilíbrio entre os atores ali, né, e é um equilíbrio dinâmico, né? Então, o ecossistema ele é composto de atores, né? O núcleo de gestão do Porto Digital, que é a entidade responsável por gerenciar a governança desse ambiente, que é a organização ao qual eu estou ligado como pesquisador, é uma associação privada, sem fins lucrativos, né? Então, uma associação privada, mas que também é credenciada como organização social em nível estadual e municipal. Então, ele toca políticas públicas na área de tecnologia de informação, comunicação, economia criativa e inovação dentro daquele ambiente, né? Então, no fundo, como é que a gente, pegando até a fala da Stephanie, como é que a gente tenta identificar problemas que sejam relevantes para todos, para criar uma ambiência e tentar criar estratégias para aproximar atores para resolver problemas que tenham significado para todo mundo. O Porto Digital nasce em 2000 com 2 objetivos de base. Primeiro, do lado do governo, eles tinham um interesse de requalificar o tecido urbano central do Recife. Não sei quem já teve a oportunidade de ir, mas o centro do Recife ele nasceu ali, Recife literalmente nasceu como um porto ali, né? Recife e Olinda são cidades irmãs vizinhas. Recife é de 1537, a capital do estado mais antiga do Brasil. E era uma vila de pescadores. E só foi ganhar protagonismo em 1630, quando os holandeses chegaram.
E ali nasceu uma atividade, nasceu um porto, e esse porto perde protagonismo quando nasce Suape, em 1980. Então ali foi uma área que foi degradando, a área portuária. Ainda bem que naquela época não tinha crack, senão seria hoje a Cracolândia do Recife, né? Então como é que você leva pessoas para lá? Então tentaram-se estratégias, e aí quando chega um grupo de empresários e a universidade batendo no governo, dizendo assim, ó, a internet e as tecnologias digitais da informatização podem potencializar a economia do Recife. Recife é uma cidade que não tem indústria no território, não tem quase indústria. A economia é basicamente baseada no setor de serviços. Saúde sempre foi um dos pilares fortes. Recife tem grandes centros formadores de capital humano, vários hospitais, escolas ali, residência. Tem, por exemplo, tem o IMIP, que é o maior hospital 100% SUS filantrópico do Brasil, que sozinho tem mais vagas de residência do que 15 unidades federativas. Então é um grande centro formador de capital humano. Mas tecnologia, como informatização, era uma coisa que eles olhavam para o futuro e diziam assim, ó, vamos chutar a bola bem longe, tentar fazer alguma coisa que vai transformar a cidade. A gente precisa pensar em alguma coisa que seja transversal. E informática batia bem naquele momento, que era vamos lá, a bolha do .com, né? Então tava aquela efervescência. Então, quando isso nasce, com esse objetivo de transformar aquilo ali, como é que a gente cria estratégias para atrair empresas para cá? Então, primeiro foi criados os mecanismos para incentivos fiscais. Então, vamos lá, redução do ISS. Tem empresas de base tecnológica que estão no ecossistema e que tem a maior parte dos funcionários trabalhando lá tem redução de 60% no ISS, que era o máximo que a prefeitura podia se conceder. Tem benefícios de IPTU, se você vai fazer intervenção em um imóvel histórico. E uma série de incentivos dessa linha. Mas aí a gente começou a ver que esse tipo de estratégia era interessante, mas além da ambiência que todos os ecossistemas de alguma forma criam, o que estava atraindo empresas para lá era a disponibilidade de capital humano qualificado. Então Recife conseguiu criar um ecossistema de formação de capital humano na área de tecnologia. Isso aí pensa em computação e também de engenharia muito forte. Recife hoje, com dados do Censo do Ensino Superior, vocês podem olhar, é a capital que mais tem estudantes na grande área de computação per capita em cursos presenciais do Brasil. Recife tem mais de 700 alunos em cursos da área de computação por 100 mil habitantes. A segunda capital com mais alunos é Brasília, que tem em torno de 500. E a gente está fortalecendo isso. Saúde, Recife tem muitos cursos de medicina, muitos outros cursos, enfermagem, uma série de questões. O que leva empresas para lá, além da ambiência e dessa possibilidade de atacar problemas em rede, é sem dúvida ter capital humano disponível. A área de tecnologia tem um turnover alto em qualquer lugar, né? Lá, pela disponibilidade de capital humano, o turnover também é alto, mas a gente consegue ver que a gente criou estratégias para reduzir essa distância entre a academia e o mercado, e o Porto Digital, vamos dizer assim, botou a pele dele no jogo lá, skin in the game, criou um programa de formação co-branded com faculdades, em que a gente traz para eles uma grade, dizendo, ó, para formar esses caras que têm o perfil, a maior parte das empresas lá são desenvolvedoras de software, mas software para tecnologias web e móveis. Então a gente tem lá, como clientes do ecossistema do Porto, Apple, Samsung, Motorola. Então a gente pegou e falou, esse cara tem que saber programar em algumas tecnologias, são base para essas empresas. A gente foi ouvir as empresas e dizer, ó, por que vocês aí dizem que tem 3 mil vagas em aberto e tem uma porrada de alunos se formando e está ficando desempregado? Então a gente entra para tentar induzir e reduzir essa distância. Então a gente tenta criar incentivos. Aí, do ponto de vista da empresa, falou, cara, você fala que quer disponibilizar, que quer mão de obra qualificada, então vamos fazer o seguinte, abre o teu espaço, me traz um problema, eu vou trazer os alunos dessa faculdade para fazer uma disciplina por semestre, dentro da minha área, eu vou disponibilizar mentores técnicos para ajudar esses alunos a encontrar uma solução para o seu problema, mas você tem que disponibilizar pelo menos uma pessoa para estar com esses alunos 1 hora por semana,
no desenvolvimento dessa solução. Então a gente começou a ver esses alunos pegando o jeito de se comunicar da empresa, e as empresas começaram a contratar esse aluno antes de ele se formar, seja por estágio ou até mesmo dando oferta de emprego, porque a gente tem muita gente em transição de carreira para a tecnologia lá. Lá hoje, quando você vai olhar nas universidades públicas, ao SISU, em muitas capitais os cursos de medicina eram a primeira opção. Em Recife, o curso que teve a maior nota do SISU foi Ciência da Computação, o segundo é Engenharia da Computação, o terceiro é Medicina na Universidade Federal, o quarto é Sistemas de Informação, que é um curso noturno, e o quinto é Medicina em Caruaru. E eu me arrisco a dizer que o Centro de Informática lá lançou o curso de Bacharelado em Inteligência Artificial. Eu acho que nos próximos anos ele vai estar disputando aí, dessas 5 primeiras, os 4 vão estar lá, porque tem essa conexão com o ambiente. Aí você falou como é que a gente pode fazer isso para a saúde. A gente começou fazendo isso com tecnologia, mas a gente está indo para tentar entender o que pode também ter de dor do lado da saúde fazendo isso. Então a gente já tem parceria com uma outra faculdade lá que criou um curso desse, de análise e desenvolvimento de sistemas, mas voltado para a saúde. Uma das grandes dores hoje que a gente conversa com os atores do setor de saúde é o problema da interoperabilidade dos sistemas. Então, e a baixa disponibilidade de profissionais que já são letrados nos principais padrões e terminologias envolvidos na interoperabilidade. Então, muitas vezes a gente pensa como startup. E se a gente fizesse um curso em que o aluno tivesse a base tecnológica, mas ele vai ter um letramento digital para abordar essas questões de saúde já desde a faculdade? Hoje, conversando com empresários, a gente vê que o pessoal leva de 3 a 6 meses, um cara recém-formado, para ele gerar valor sozinho, de forma autônoma lá dentro, trabalhar no ambiente de saúde. Será que a gente consegue reduzir isso à metade? Então a gente está tentando fazer isso. E a gente está aberto para construir essas formações co-branded em rede com parceiros. Isso é um negócio para nós, que fortalece não só o ecossistema, mas a gente está rodando isso em Sergipe, Brasília, e está disposto a rodar isso com qualquer parceiro que quiser. Excelente, pessoal. O tempo passou voando, tá? Eu quero agradecer aqui a Stephanie, ao Fernando, a Nathalie, por tudo que eles compartilharam em termos de experiências e conhecimento. Muito obrigado. Obrigada, pessoal.